Amigos do canal Espiritismo do Século XXI, eu sou o Wildomar Oliveira e mais uma vez aqui estamos conversando um pouco sobre o início do cristianismo, obviamente pela visão de Emmanuel no livro Paulo Estevão, em que ele comenta sobre a trajetória de Paulo de Tarso. Então, vamos dar continuidade a essa história do início do cristianismo, especificamente sobre Paulo de Tarso. Antes de qualquer coisa, é bom lembrá-los. É importante que clique para se inscrever no canal. É importante que clique no sininho para receber notificações de episódios novos, de vídeos novos. É importante que clique no gostei, óbvio, né? Se você gostar. E também é importante para nós que você compartilhe, recomende esse vídeo, esse canal, que sempre está conversando sobre o cristianismo, sobre o espiritismo. Então, sejam bem-vindos. No episódio anterior, a gente tinha dito que Paulo de Tarso estava na sua segunda viagem de divulgação do cristianismo. Ele saiu com Silas, encontrou com Lucas e com Timóteo. Lucas e Timóteo foi para um lado e Paulo de Tarso, anteriormente Saulo, a gente confunde. Paulo de Tarso e Silas deu continuidade, ele continuou. E eles, Paulo de Tarso e Silas, foram para Tessalônica, uma cidade da Grécia. Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia atualmente. Ela está localizada na região da Macedônia Central, no norte da Grécia. Essa cidade, Tessalônica, ela abriga inúmeras igrejas e monumentos históricos. É um importante local de peregrinação para os cristãos devido à sua conexão com o apóstolo Paulo. Tessalônica é um importante centro econômico da Grécia. Essa cidade ela atrai estudantes, turistas, imigrantes de diferentes partes do mundo. Então é uma cidade importante. E Paulo de Tarso, quando escreveu as suas epístolas e cartas, ele escreveu aos Tessalonicenses. Então, Paulo e Silas passaram por todos os recantos onde houvesse sítios, aldeias, à espera de notícias de Jesus. Por quê? Porque Paulo de Tarso estava divulgando o cristianismo. Um belo dia, eles encontraram Lucas e Timóteo, que estavam para outro lugar. E Lucas e Timóteo estavam ansiosos para reencontrar Paulo de Tarso e Silas. Os trabalhos continuavam, seguia muito ativos, em toda parte os mesmos choques, os mesmos entraves. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos, indiferentes, juntavam-se contra Paulo de Tarso e seus devotos companheiros. Esses companheiros que ajudavam Paulo na divulgação do cristianismo. Naquela época existia o Evangelho de Mateus ou de Levi. Foi o primeiro. E Paulo usava esses evangelhos para divulgar e também falar das suas experiências, porque Paulo conviveu com os discípulos de Jesus. Paulo não conviveu com Jesus diretamente, mas ele conviveu com os discípulos e ele recebia informações e passava. Paulo então sobrevia sabores, sobreviam
sofriam sabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino das suas obras. Mas o valoroso discípulo de Jesus, Paulo de Tarso, perseguia sempre, sereno e firme, através dessas tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho, compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Ele insistia, ele era insistente. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse era o seu programa primordial. Paulo de Tarso desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências e a missão continuava entre dores, obstáculos perigosos, mas segura e vitoriosa em sua divina finalidade, com certeza. Depois de incontáveis atritos com os judeus, porque sempre tinha atrito com os judeus, porque os judeus toda a vida foram muito rigorosos com o judaísmo. Em Tessalônica, nessa cidade que ele chegou, Paulo ficou muito angustiado de ver a falta de interesse dos tessalonicenses. Ele resolveu ir para Bereia. Bereia é uma cidade, é uma região da Macedônia e faz parte da Grécia. Porém, Bereia não existe mais. A cidade era um importante centro cultural e histórico, desempenhou um papel muito significativo na disseminação do cristianismo primitivo. Bereia, inclusive, ela é mencionada no Novo Testamento quando a gente olha o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 10 ao 15. Lá, Paulo de Tarso cita Bereia. Bereia desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo nascente, com certeza. Lá, novos labores, novas dedicações e, obviamente, novos martírios. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam debaixo de lutas extremas, que não era fácil para Paulo, né? Os judeus, muito rigorosos, de Tessalônica, não faltaram em Bereia. Em Bereia também tinha esses judeus ortodoxos, ferrenhos, adversários do Cristo. Lá em Bereia tinha isso também. E Paulo encontrou isso lá em Tessalônica. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho, Paulo e Silas. Os ânimos se exaltaram. Lucas e Timóteo, Silas, foram obrigados a afastar, perambulando por aldeias circunvizinhas. Eles viram que tinha que sair, porque a coisa estava apertando ali. Então saiu Lucas, Timóteo e Silas. E Paulo ficou só. Na divulgação das ideias do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, Paulo foi preso, açoitado, aprisionado, à custa de grande sacrifício daqueles simpatizantes. Sempre tem alguns simpatizantes, né? Que simpatizantes de Jesus deram-lhe liberdade, com a condição de que ele se retirasse o mais rápido possível daquela região. Paulo de Tarso atendeu prontamente: vou sair, depois de prisão, de apanhar. Ele sabia, Paulo de Tarso sabia que atrás dele e atrás das suas atividades, através dos esforços, sempre ficaria uma igreja doméstica, que se alargaria ao infinito, bafejada pela misericórdia de Jesus, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Naquela época, se fundava as igrejas nas residências, nas casas das pessoas que eram afins, gostavam da ideia do Cristo. E fundava as igrejas,
um conglomerado de pessoas da vizinhança começavam a igreja ali. E era assim que Paulo fez. Paulo então foi liberado daquela prisão lá em Bereia, mas igrejas já tinham sido fundadas. Era noite quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a rua. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, procurou informar sobre os companheiros e soube dos perigos que apareciam. Lembrou de Silas e de Lucas. Os dois estavam doentes. E Timóteo tinha que encontrar com a sua mãe, que estava vindo de Corinto, outra cidade da Grécia. A Lloyd, nós já falamos dela anteriormente. A avó Lloyd e a mãe Eunice. E Timóteo tinha que encontrar com elas. E Paulo de Tarso estava sozinho, os outros dois doentes. Os irmãos de Bereia, daquela região, insistiam pela partida. Aqueles que eram amigos e que aceitavam Cristo, insistia: Paulo, você tem que ir embora. Se você ficar aqui, eles vão te assassinar, vai ter problema. Era uma temeridade provocar novos atritos. Eles aconselharam a Paulo. Foi aí então que Paulo resolveu pôr em prática um projeto, um plano antigo de Paulo. Desde a época que ele era Saulo, ele imaginava isso. O que ele imaginava? Ir em Atenas, que era a maior cidade da Grécia, era o centro principal da Grécia. Ele queria ir na Grécia. A Grécia, naquela época, ela vivia sob a influência do Império Romano. O Império Romano estendeu até a Grécia. E ali eram deuses gregos e deuses romanos. Existiam os deuses venerados na Grécia e outros em Roma. Houve uma mistura. Centro cultural e berço da filosofia grega e de pensadores. Ali na Grécia, em Atenas, foi o berço dos pensadores e dos filósofos do passado. Paulo, então, estava decidido. Ele iria visitar Atenas, satisfazendo o seu velho ideal. Ele ficou com expectativa. Como seria essa chegada em Atenas, esse lugar onde era o cerne da filosofia, de pensadores, da ciência psicológica, vamos dizer assim, da época. Então, ele imaginava que, chegando em Atenas, ele iria anunciar Jesus, o Evangelho de Jesus, para todo mundo, naquele centro que tinha um torvelinho de pensadores, intelectuais. Ele imaginava assim: quando ele falasse em praça pública, ele não ia encontrar tumultos tão a gosto dos judeus, dos israelitas. Ele imaginava que não ia encontrar tanta resistência quanto ele encontrou dos judeus até agora. Paulo de Tarso antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Ele queria falar sobre o espírito, sobre a alma, sobre o sentimento, sobre a moral. Com certeza, Paulo pensava, os filósofos gregos esperavam a notícia de Cristo, esperavam a notícia de Jesus. E Paulo achava que eles estavam impacientes, ansiosos para ouvir alguma coisa sobre o Cristo. Queriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Paulo pensou. Paulo de Tarso então resolve sozinho ir para Atenas. Com muita esperança, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem, acompanhado de alguns amigos mais fiéis que ele encontrou ali em Bereia. Os amigos de Bereia, entretanto, saíram com Paulo na viagem. Quando chegaram em Atenas, Paulo entrou na cidade sozinho e esses amigos de Bereia voltaram
para a sua cidade. Só acompanharam na viagem. Paulo penetrou na cidade, muito emocionado, esperando fazer a divulgação do cristianismo ali. Atenas, naquela época, ostentava numerosas belezas exteriores. Era linda a cidade de Atenas. Ainda é, né? Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé naquela época. Hoje, nós sabemos que pelo tempo tudo desmoronou, existem relíquias arqueológicas. Mas Paulo percebeu brandas harmonias vibravam no céu muito azul, vales risonhos atapetavam de flores e perfumes. Era muito bonito. A grande alma de Paulo extasiou-se na contemplação daquela natureza de Atenas. Recordou dos nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Relembrou os fatos gloriosos do passado de Atenas. Sentiu-se transportado em maravilhoso santuário. Porque Paulo era um estudioso. Paulo foi um juiz do Sinédrio antes de se tornar Paulo, quando ele era Saulo. Ele era intelectual, tremendamente intelectualizado. Paulo sentiu tudo isso, entretanto, o transeunte das ruas, aquele que passava nas ruas, não lhe podia ver a alma. Quando olhava para Paulo, apenas via aquele corpo magérrimo, né, esquálido, e que as privações tornaram até exótico. Paulo de Tarso estava exótico, diferente, barbudo, muito magro. Muita gente o tomou como mendigo, achava que ele era um mendigo. Farrapo humano da grande massa que chegava. Em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Achava que era um mendigo que chegou. O emissário do Evangelho, no entusiasmo daquelas suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. As pessoas tinham opiniões diferentes. Não via Paulo de Tarso como um missionário do Cristo, absolutamente. Mesmo assim, Paulo de Tarso, cheio de bom ânimo, resolveu então pregar em uma praça pública numa tarde desse mesmo dia. Resolveu, vou começar a falar alguma coisa. Ele estava ansioso para se defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Queria enfrentar isso, queria ver isso. Seu esforço, no entanto, foi seguido de um penoso insucesso, decepção total de Paulo de Tarso. O começo de Paulo de Tarso em Atenas foi complicado. Inúmeras pessoas aproximaram-se dele no primeiro momento, mas quando ouviram falar de Jesus e falar de ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhada de irritante ironia. Ora, quando se fala de ressurreição, fala que a vida continua depois da morte, depois da vida terrena. Quando se fala de ressurreição, entende-se hoje que se falava sobre reencarnação. Quando então Paulo de Tarso veio falar para os atenienses, para os gregos atenienses, falar de Jesus, de ressurreição, eles riram, ficaram com ironia com Paulo. Aí Emmanuel diz assim, que escutava as pessoas falar assim, as pessoas ali vendo Paulo falar e pregar, né? As pessoas falavam assim, será que esse filósofo é um novo Deus? Porque naquela época se acreditava em vários deuses, Deus com D minúsculo, né? Outros falavam assim, está muito desajeitado para ser Deus, está muito desajeitado para ser um emissário. Onde já se viu um Deus assim, magro, mal vestido, barbudo?
Alguns ainda falavam assim, vê, ele está trêmulo, ele treme as mãos, ele parece um doente e enfraquecido. A barba é selvagem e olha, você olha nele, está cheio de cicatrizes no rosto, cicatrizes nos braços, nas mãos. Outro dizia, é louco? Não percamos tempo, vamos deixar esse homem por aí, vamos embora. Paulo ouvia isso, as pessoas falando ali na praça. Tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes, eles foram saindo, indiferentes, endurecidos, e experimentou um frio no coração. Ficou decepcionado. Não era isso que ele queria, não era isso que ele esperava. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças, do seu projeto, daquilo que ele imaginava aconteceria em Atenas. Paulo decepcionado. A Assembleia Popular que estava ali deu-lhe a impressão de um enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura, porque Atenas era um lugar de muita cultura, de intelectuais. Por mais de uma semana, ele perseverou, ele insistiu nas pregações públicas. Não teve resultado nenhum. Ninguém dava bola para ele. Ninguém se interessou por Jesus. E muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Paulo ficou meio que no tempo, na rua, na praça. Era a primeira vez, desde que iniciara a sua tarefa missionária de divulgar o cristianismo, que ele se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Ele imaginou isso. Nas aldeias mais rústicas que ele passou, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Mateus ou Levi, para começar o labor evangélico no recinto humilde da sua casa, do seu lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura de texto evangélico nenhum. Ninguém queria saber de nada. Entretanto, Paulo não esmorece, Paulo não para. Foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidências que alguém resolveu levar a um lugar chamado Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Esse lugar, chamado Areópago, era o lugar onde a nata intelectual reunia. É conhecido como Areópago de Atenas. Era um importante local e instituição na antiga Atenas, lá na Grécia. Era um órgão político, filosófico de Atenas. Resolveram levá-lo, às vezes até para combater. Era frequentado por filósofos, intelectuais, legisladores, e era considerado um local de debate e discussão de questões importantes para a cidade, para a região. Paulo, então, foi levado para lá, para esse lugar. Inclusive, isso é citado nos Atos dos Apóstolos. Paulo cita esse fato. Os componentes daquele nobre conclave receberam a visita mais curioso. E não tinha interesse não, era curiosidade mesmo. Paulo de Tarso entrou ali, pois os magistrados intelectuais queriam observar até onde ia a sua coragem na apresentação daquela doutrina desconhecida. Eles não conheciam. Aliás, a Grécia estava muito longe de Israel, da região da Judéia, onde Jesus viveu. Paulo começou impressionando o auditório. Ele era um orador exímio, muito forte para falar. Então ele impressionou o auditório, que era aquele auditório aristocrático, referindo ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Os altares atenienses, eles usavam fazer homenagem ao que é chamado de Deus desconhecido. Deus com D minúsculo, mais um Deus, só que era um desconhecido. Falava-se do Deus desconhecido. O que é isso? O que é esse Deus desconhecido? Isso está na história, o Deus desconhecido. Era uma divindade adorada como os outros deuses,
gregos, deuses romanos, e ela era reverenciada em alguns lugares, especialmente em Atenas, na Grécia. Essa prática foi estabelecida durante o período de grande ansiedade, incertezas, quando Atenas estava passando por uma série de pragas, desastres. Era uma crise social em Atenas. Os habitantes de Atenas decidiram erigir altares, templos a qualquer deus. E usou esse deus desconhecido para isso, para não parecer que estava esquecendo nenhum. Isso incluía a adoração de Deus desconhecido, para garantir que nenhuma divindade de importância fosse desrespeitada. Então, Paulo foi ali, naquele lugar também. A ideia de prestar homenagem a essa divindade desconhecida, eles estariam assegurando que nenhum Deus importante ficasse fora ou fosse marginalizado. Por isso que ficou aquele termo de Deus desconhecido. Então Paulo foi ali, naquela região, naquele local, onde também tinha um altar de Deus desconhecido e os outros deuses, claro. A palavra de Paulo de Tarso era vibrante, as imagens eram muito mais ricas e formosas. O apóstolo revelava muito diferente de quando alguém viu ele na praça pública, porque ele estava no meio daquelas pessoas com muito conhecimento, os intelectuais. Ele estava diferente. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam de extraordinário colorido. Mas quando começou a discursar sobre a ressurreição, houve um forte, prolongado murmúrio da plateia. As galerias que estavam ouvindo choviam de remoques acirrados. A aristocracia intelectual de Atenas não podia ceder nos seus preconceitos científicos, não podia aceitar aquilo. Ele estava falando de ressurreição. Eles não entendiam isso, não queriam isso. Naquele lugar existia um personagem chamado Dionísio. Isso está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 34. Dionísio frequentava aquele aerópago, então ele era um areopagita. Membro do aerópago, esse conselho de líderes de Atenas. Esse Dionísio era uma figura importante no contexto religioso naquela época, no primeiro século depois de Cristo, lá na cidade. E ele era o líder daquele grupo de pesquisadores. Bom, quando Paulo falou, esse Dionísio estava lá. Os mais irônicos deixaram o recinto com gargalhadas, com muito sarcasmo, enquanto aqueles mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximaram-se do apóstolo com sorrisos, com alegria, declarando que ouviram de bom grado, outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado, porque eles diziam que aquilo ali era um assunto de ficção, imaginação. Paulo encontrou lá a frieza da pedra, os mármores das colunas soberbas, deu-lhe imediatamente a imagem da situação. Tudo era petrificado, os corações e o ambiente. A cultura ateniense era bela, bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Paulo percebeu isso. Era a morte intelectual, não queria saber mais nada, não queria conhecimento mais profundo. Entretanto, Dionísio, aquele
intelectual, meio líder do grupo, e uma jovem senhora de nome Dâmaris. Alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ele se entristeceu. Ele até ensaiou um sorriso de conformação e tentou alguma coisa de bom humor. Entretanto, Dionísio, que era um dos líderes daqueles intelectuais, consolidou ainda mais a sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem, de Paulo, que tinha uma aparência franzina, entretanto enérgico, cioso de suas convicções. Ora, então a conversa de Paulo de Tarso contaminou Dionísio. Dionísio entendeu, compreendeu. Isso foi uma vitória para Paulo. Obviamente, os outros todos se foram embora, ficou ali Dionísio. Antes de se retirarem, Paulo falou da possibilidade de fundar uma igreja. Mesmo que fosse num humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho de Levi, ou de Mateus, a vida do Cristo. Comentou ali com Dionísio, com os outros que estavam junto com ele, né? Porque sempre tem alguém que gosta, né? Dionísio então afirmou que lamentava não ser possível amparar o cometimento que ele estava querendo, dada a angústia de tempo. Deu essa ideia, dizendo do tempo. Já a donzela, a moça que estava lá, a Dâmaris, alegou que tinha muitos afazeres domésticos, tinha que cuidar dos servos lá no aerópago e não podia. Os outros que estavam lá ouvindo, um por um, manifestaram outros tipos de dificuldades extremas e não puderam satisfazer aquilo que Paulo queria. Um era muito pobre, outro muito incompreendido, e Paulo recebeu todas aquelas recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. Ele sentiu assim. Paulo então despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, segundo Emmanuel, Paulo de Tarso chorou copiosamente. Ele se perguntava a que atribuir aquele doloroso insucesso. Mesmo aqueles aceitando a sua ideia não quiseram fundar um grupo, começar uma atividade de divulgação do cristianismo. Então, lá em Atenas, Paulo de Tarso foi extremamente rejeitado. Não foi entendido em momento. Não pôde compreender imediatamente que apenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, Paulo de Tarso deu expansão a terrível desalento. Gente, se a gente pensar até hoje, quando a gente vai conversar sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, para alguém que se acha muito intelectual, muito ciência, muito científico, a pessoa não aceita, ela não acata a ideia. Naquela época a mesma coisa. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia a ele. A nova doutrina pertencia ao Cristo, não era ele, Paulo, que estava defendendo. Era o Cristo, ele era um interlocutor, ele era um responsável. Eu lembro disso quando
eu vejo essa frase, que Paulo nunca se sentiu o dono da verdade, o Espiritismo também não tem. A gente fala muito de Allan Kardec, mas Allan Kardec não é o dono do Espiritismo. Ele não foi fundador do Espiritismo. Uns dias desses eu vi aí uma matéria na BBC de Londres, para o Brasil, dizendo que o fundador do Espiritismo foi Allan Kardec. Não foi. Kardec, o que ele fez? Ele pegou algumas informações dos espíritos e publicou, mas ele não foi o idealizador de nada. Não foi ele que criou nada. Ele só fez uma compilação. Ele organizou os dados e fez os livros dele. 5 livros de Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso não se conformava com aquilo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre Jesus. Paulo de Tarso julgava que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa de Jesus. Ele sentiu que a culpa era dele. É assim, né? A humildade é tanta que é assim. Todavia, encomendava a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Esse vulcão também, de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem amado. Timóteo, que tinha viajado com ele, que veio filho de Ulisses, neto de Lloyd. Timóteo chegou de Corinto. Corinto é uma cidade próxima também. E Timóteo estava viajando, divulgando lá em Corinto. Estava junto com Lucas. E Timóteo chegou e contou: Paulo, tenho grandes e nobres e boas notícias para te dar. O cristianismo foi bem recebido ali. Nós fizemos a divulgação que tinha que ser feita. Paulo, então, amainou os seus ânimos, acomodou, agradeceu e pensou: está dando certo e vai dar certo. O Espiritismo confirma a vida, os detalhes de Paulo de Tarso pelas obras psicografadas. Essa obra de Emmanuel é uma delas. E o cristianismo, mais uma vez, a gente reverencia, porque nós cristãos, nós devemos muito, muito à teimosia, à dedicação de Paulo de Tarso. Estamos encerrando esse episódio 34. Um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um. Não esqueça de auxiliar na divulgação do nosso conteúdo aqui no canal. Até a próxima!